Meus bons amigos, continuamos nossa caminhada de animação bíblica, de deixar a palavra de Deus ser a luz que guia nosso caminho, nossos passos, nossa jornada. E com a igreja vamos meditando, palavra por palavra, dia após dia, esta graça que nos irmana, que nos une, que nos reúne, a força da palavra de Deus. Neste dia 23, estamos celebrando São João Batista. Você vai dizer, mas Padre Marcos, João Batista é no dia 24? Sim, a tradição, a solenidade, a liturgia, inclusive com missa de vigília no dia 23 e no dia 24, o nascimento, a natividade de São João Batista. Ele é um dos únicos que se celebra o nascimento dele, 24, e o martírio em agosto. Mas esse ano temos uma peculiaridade na liturgia. A festa do Sagrado Coração de Jesus, que todos os anos nós celebramos na segunda sexta-feira depois de Corpus Christi, coincidiu com a data de São João Batista. Então, quando coincide, uma solenidade importante, João também é importante como precursor, mas nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Então, nós antecipamos um dia a festa, ou muitas vezes também se protela um dia, mas nesse caso foi antecipado. Então, hoje, 23 de junho, estamos celebrando São João Batista, porque amanhã é a segunda sexta-feira depois de Corpus Christi. Corpus Christi foi quinta-feira passada, na sexta seguinte, amanhã é sexta-feira, estamos celebrando São João Batista, ou melhor, não estamos celebrando São João Batista, e sim o Sagrado Coração de Jesus, porque houve essa coincidência. Feita essa explicação, e nós vamos para o texto bíblico de hoje, que a igreja nos coloca, o Evangelho da Infância, o capítulo 1 de Lucas, versículos 57 a 66 e o versículo 80. Depois eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, ou para você conferir lá na sua Bíblia, ler, rezar, perceber quais são as palavras que mais lhe chamam a atenção, quais são os movimentos que essa palavra causa na sua alma, no seu espírito. E esse texto diz que completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz o filho. E o povo ficou muito feliz, porque ela e ele eram pessoas já de idade, eram idosos. A tradição diz que Isabel era estéril. Então, para o povo da primeira aliança, ser estéril significaria até ser amaldiçoado. E ela tirou dela a vergonha, tirou dela o castigo. Agora ela é mãe. Então, quando 8 dias depois eles vão fazer o rito da circuncisão, que é uma marca muito própria do povo judeu para os meninos, queriam dar um nome do pai, queriam dar o nome de Zacarias, porque Zacarias era uma pessoa importante, era do grupo dos sacerdotes, isso está tudo dito lá no Evangelho. Mas a mãe diz assim: não, ele vai se chamar João. E eu estava pesquisando aqui que João significa Deus é fonte da graça, ou então agraciado por Deus, ou então a graça e a misericórdia de Deus, ou também pode ser Deus perdoa. São todos esses significados. Veja que no nome já tem a missão pela qual aquela criança veio ao mundo. E aí, normalmente é o pai que dá o nome, e nessa ocasião foi a mãe. É muito próprio de Lucas a figuração das mulheres. São as mulheres, os sujeitos, são aquelas que tomam a iniciativa. Basta lembrar que o Evangelho de João tem elas duas, Maria e Isabel, tem as duas manas, a Marta e a Maria, tem as mulheres que acompanhavam o grupo, a Susana, a Joana, enfim. O Evangelho de Lucas é marcado pela figura das mulheres. O Evangelho é uma comunidade onde as mulheres eram muito protagonistas, como normalmente na igreja são.
E aí, nesse meio tempo, o pessoal fica assustado, como é que vão dar um nome que não tem na família? E o pai, que estava mudo, se lembram? Zacarias não tinha conseguido entender aquele mistério, acreditar no Deus do impossível, diferente de Maria, que disse sim, ele sorri, ele debocha. Então dão uma tabuinha para ele. E na tabuinha ele escreve: João é seu nome. Essa tabuinha faz assim tipo um ressoo, um eco dentro da nossa cabeça, lembrando as primeiras tábuas da lei, aonde Moisés escreve os mandamentos, cujo primeiro é o amor, é a graça, é Deus que está do lado do povo e defende a vida do povo. Mas lá eram as tábuas, aqui é a tabuinha, né? E quando ele diz João é seu nome, foi a mesma coisa que uma profissão de fé. A boca de Zacarias se abre e o texto diz que ele começa a louvar a Deus porque sua língua se soltou. Veja, quando a gente acolhe ao projeto de Deus na vida, a gente só tem a louvar, só tem a agradecer, só tem a entender, porque sentir Deus não como castigador, como massacrador, mas como fonte da graça, como fonte da vida. Isso é um privilégio muito grande para cada um e para cada um. E aí todo mundo pergunta: o que virá a ser esse menino? João Batista, né? E daí o texto termina dizendo que ele crescia, se fortalecia, vivia em lugares desertos, olha a vida diferente dele, né? Até que se apresentou publicamente em Israel. O deserto é sempre o lugar do encontro com Deus, é o lugar da oração, é o lugar do silêncio, é o lugar da manifestação de Deus. Então lá ele vivia naquele caminho de comunhão com o Senhor. João veio para preparar o caminho. Depois nós vamos perceber a ação e a presença dele junto à comunidade dos primeiros crentes. Vamos perceber como é que ele foi a base para todo o caminho que Jesus veio trilhar. Que tal se nós nos alegrássemos também hoje com as maravilhas que Deus faz? Que tal se nós não fôssemos como Zacarias, que não aceitava aquela realidade do mistério de Deus, mas depois sim aceita e daí a sua língua se solta, ele se torna arauto, se torna anunciador, se torna proclamador de que Deus é graça, de que Deus perdoa, de que Deus é a fonte da graça e da misericórdia. Vamos passar esse dia, vamos louvar a Deus pelas paróquias, cujo padroeiro é São João Batista. Lembremos-nos de Campos Novos, de Luzerna, lembremos de Irani, na nossa diocese, mas quantas outras comunidades cujo padroeiro é São João Batista, aquele que prepara os caminhos do Senhor. Zacarias, quando sua língua se solta, ele canta o Beneditos, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, é o cântico que a igreja reza e canta todos os dias pela manhã. Então vamos com Zacarias, com Isabel, acolher o precursor e sermos como precursor, que cresce, que está sempre na comunhão com Deus, que fortalece na sua fonte, na sua essência, no seu espírito. Muito obrigado a você que reserva esses minutinhos todo dia para nos acompanhar. Obrigado a você que encaminha os nossos vídeos. Obrigado a você que tem a delicadeza de aqui embaixo, desse ladinho, deixar o seu joinha, deixar o sininho ativado para que quando vamos publicando os novos vídeos, você vai entrando em sintonia e vamos formando uma bela corrente, uma bela comunhão. Amanhã estaremos unidos mais uma vez. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado de coração.